Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo juntos e comentando a carta aos Hebreus. Antes de começarmos hoje no capítulo 7, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu joinha, acompanhe as nossas publicações todo domingo às 10 horas da manhã e nos ajude a divulgar esse canal. Nós vamos hoje ler e comentar o capítulo 7, mas antes eu quero ler o último versículo do capítulo 6, que diz o seguinte: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É justamente sobre essa ordem de sacerdócio eterno que nós vamos tratar nesse capítulo 7. Vamos começar a ler e comentar. Capítulo 7, verso 1. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então aqui já se diz desse Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, impressionante isso, né? Lá no livro de Gênesis, muito antes, né, de Moisés tirar o povo do Egito, muito antes deles irem para o Egito, né? Muito antes de José, muito antes de Jacó, lá no início da história do patriarca Abraão, aparece esse sumo sacerdote do Deus Altíssimo, a quem Abraão, se você ler lá no texto de Gênesis, Abraão está voltando da guerra contra os reis, aqueles reis que haviam atacado, levado inclusive Ló como refém. Ele havia ido lutar contra esses reis e ao voltar, como no texto, é como se houvesse um corte temporal e ele se encontra com Melquisedeque, rei de Salém. É um encontro rápido, no qual Abraão entrega a ele o dízimo dos despojos, né, dessa guerra. Melquisedeque o abençoa e, de repente, não é mais falado. Ele continua o caminho de volta e essa é a aparição desse Melquisedeque ali na história de Abraão. E só agora aqui, na carta aos Hebreus, o escritor dos Hebreus, ele traz o significado desse encontro do patriarca Abraão com esse sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos continuar aqui, verso 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é interpretado como rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi, aqui ele vai começar a falar do sacerdócio levítico, esse sacerdócio aí que nós encontramos a partir do livro de Êxodo. Você lembra que o próprio Moisés era da tribo de Levi. Moisés vai recusar esse lugar de sacerdote, né? Ele é o primeiro juiz, né, do período dos juízes.
Ele poderia ter sido sacerdote, mas ele não vai aceitar essa função. É por isso que Arão, e a partir de Arão e seus descendentes, vão sair os sacerdotes, inclusive o sumo sacerdote, né? Da casa de Arão. E da tribo de Levi, todos aqueles que serviam, né? No deserto, no tabernáculo, e a partir do templo, idealizado por Davi, construído por Salomão, esses levitas vão servir ali no templo. Não por muito tempo, porque nós sabemos que esse culto no templo não vai durar muito tempo, né? Vai ser construído por Salomão, mas já a partir do descendente de Salomão, do primeiro rei, filho de Salomão, que vai sucedê-lo, Israel vai ser dividido, né? Nós vamos ter o cisma e 10 tribos passam a adorar sobre outros sacerdotes criados pelo próprio rei Jeroboão e vão cultuar nos montes de Samaria. Esse culto no templo vai continuar só com a tribo, o que ficou com a tribo de Levi, né? Foi Benjamim e aqueles levitas que viviam nas cidades, tanto de Benjamim quanto de Judá. Inclusive é a partir daí, depois que eles vão ser levados para o cativeiro da Babilônia, quando eles voltam, que eles passam a ser chamados judeus, já que aquelas 10 tribos que foram levados pelos assírios vão desaparecer. Então, esse sacerdócio levítico tem a ver com, primeiramente, o chamado de Moisés para libertar o povo cativo no Egito, também com o fato dessa tribo de Levi, né, chefiada por Arão, lá naquela questão do bezerro de ouro, quando Moisés subiu para receber as instruções do Senhor e desce, né, com aquelas 2 tábuas de pedra escritas pelo próprio Deus, o Decálogo, que é a base do qual Moisés vai criar a sua lei em cima disso, né? É ali naquela questão do bezerro de ouro que a tribo de Levi não vai se participar daquilo e depois eles mesmos vão passar o fio da espada todos aqueles que representavam as outras tribos e tinham adorado o bezerro. E é a partir daí que eles vão ser, a tribo de Levi vai ser separada, né, para cuidar do sacerdócio e do serviço do culto da velha aliança, né? Por isso aqui é citado, né, aqui, verso 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, que é a casa de Arão, né, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Isso é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, a tribo de Levi, né, ela toma o dízimo dos filhos de Israel. Você lembra, né? Eles foram separados para servir o tabernáculo e os sacrifícios e tudo mais. E eles não tinham herança, eles não receberam, como as demais tribos, uma porção da terra, mas eles viviam espalhados entre todas as tribos. Era importante que houvesse esses levitas morando em todas as cidades de todas as tribos, e eles não tinham herança porque eles viveriam para o serviço do culto da velha aliança. E era por isso que era dado o dízimo, né, de tudo que era produzido, para que eles tivessem mantimentos, já que eles não tinham as terras deles, já que eles não se dedicavam ao serviço de plantar e de criar ovelhas e etc.
mas o principal serviço deles era o templo. Então, todas as tribos cuidavam da tribo de Levi, sustentavam ela dando esse dízimo, né? E aqui o escritor está mostrando que Melquisedeque, sacerdócio do Deus Altíssimo, é maior, o sacerdócio dele era maior do que o sacerdócio levítico, porque era um sacerdócio eterno, como é o sacerdócio de Cristo. E eu não tenho dúvida que aquilo que Abraão experimentou, aquele encontro com Melquisedeque, foi um encontro com o próprio Cristo, né? Isso acontece muito, Jesus aparece, né? Que nós chamamos de teofonia, quando ele aparece, né, na velha aliança, de diversas formas, às vezes como o anjo do Senhor, ou às vezes como na sua própria manifestação, né, com aparência humana, já que ele ainda não havia se feito homem, né? Mas é Jesus, é o Filho de Deus, é aquele que criou todas as coisas. E aqui, eu não tenho dúvida que Abraão realmente teve um encontro com Cristo. Esse sacerdote, esse Melquisedeque, é o próprio Cristo, no meu entendimento. Porque ele só aparece ali naquela passagem. E aqui, no livro, na carta aos Hebreus, ele é colocado como símbolo, ou figura, ou sombra, ou até mesmo uma representação de Cristo, né? Verso 6, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão, Melquisedeque, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem, se referindo aos levitas, né? Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por isso, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Vou ler de novo. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque Levi ainda estava no lombo de Abraão, né, como se diz. Porque nem Jacó tinha nascido, né, nem Isaac tinha nascido, nem Jacó, nem os filhos de Jacó, inclusive Levi, que mais tarde seria a tribo, que cuidaria do sacerdócio. Então, quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, Levi também deu esse dízimo, né? Porque ele estava ainda no lombo de Abraão, como se diz. Verso 10, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, né? Vamos lembrar que o próprio Moisés era da tribo de Levi, Arão também era da tribo de Levi, não podemos esquecer isso jamais. E foi sobre ele, né? Sobre esse sacerdócio levítico, já representado ali por Moisés e Arão, que veio, né, a lei. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando, agora presta bem atenção nisso aqui, verso 12, nós vamos falar sobre isso no capítulo 8. Portanto, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Eu vou ler outra vez, porque isso aqui é muito importante. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então o escritor aqui está mostrando o que ele já vinha dizendo, e que muita gente torce e não entende, quando Jesus diz que não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la.
Muita gente pensa que a lei ainda, então, deveria ser guardada na nova aliança. E aqui o escritor está deixando bem claro, primeiro ponto, que ele já deixou claro nos capítulos anteriores. Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. E ele cumpriu a lei, sendo o definitivo e mais perfeito sacrifício. Porque uma das características da lei de Moisés eram as leis referentes aos sacrifícios pelo pecado. É um dos fundamentos da lei de Moisés. E aparece principalmente no livro de Levíticos, com todos aqueles sacrifícios que são oferecidos em favor dos pecadores. E leis de purificação e leis referentes ao próprio culto no tabernáculo, especificamente do sacerdócio levítico, leis referentes aos sumos sacerdotes. Então, o livro da lei, a Torá, né, e que começa ali com o que nós chamamos de Pentateuco, né, referente à lei de Moisés, essa Torá é a base do judaísmo, a base da religião judaica. E quando Jesus veio, ele disse, olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E aqui o escritor de Levítico, de Hebreus, diz muito claro, né? Deixa claro para nós que ao cumprir a lei, né? E isso esse cumprimento tem a sua culminância na cruz, onde ele se entrega como perfeito e definitivo sacrifício. Ele ressuscita como sumo sacerdote. Então na cruz ele é o sacrifício, então ele põe fim ao sacerdócio levítico, ele põe também fim, e aí esse é um ponto difícil para os judeus entenderem, que Jesus, ao cumprir a lei, ele finalizou ela, e ao ressuscitar como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio eterno de Cristo, ele então estabelece não só um novo sacerdócio, mas também uma nova lei. Essa nova lei, a lei de Cristo, que é também eterna e superior à lei de Moisés. E essa é uma coisa que nem os judeus entendiam, nem os apóstolos entendiam bem. Daí a necessidade do chamado do apóstolo Paulo, que ele vai realmente, em todas as suas cartas, deixar claros essa mudança. Impressionante isso, né? E até hoje, né, principalmente com esse fermento dos judaizantes, que já aparece lá no começo da igreja, mas que sempre esteve no meio do chamado cristianismo, muitos hoje não entendem. Você vê muita gente baseando a sua fé na lei de Moisés, em todas aquelas características da lei. Você vê muita gente citando a lei de Moisés. E isso é assustador, porque eles não entendem isso. Que nós estamos debaixo de um outro sacerdócio, que nós, na nova aliança, estamos debaixo de uma nova lei, que é a lei de Cristo. Que nós vamos falar ainda sobre essa lei. O apóstolo Paulo fala muito sobre ela. E precisamos entender isso. Vamos continuar. Verso 12, né? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei.
Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Falando de Jesus, que era, nasceu na tribo de Judá. Tanto José como Maria eram da tribo de Judá. E ele nasceu, na tribo de Judá. Então ele nunca poderia ser um sacerdote dentro da ordem levítica. E ele realmente não foi. Jesus foi o sacrifício perfeito. E por incrível que pareça, entregue pelo sacerdote. Foi um sacrifício feito diferente. Os sacerdotes do templo com os fariseus entregaram Jesus para Pôncio Pilato crucificar, para imolar Jesus, ali naquele altar que foi o Gólgota. E ao ser morto na cruz, entregue pelo sumo sacerdote da tribo de Levi, e ser imolado na cruz, ele foi o perfeito e definitivo sacrifício. Então Jesus não só cumpriu a lei de Moisés em obediência, em santidade, sendo ele vivo, um sacrifício vivo, mas ele cumpriu sendo o perfeito sacrifício. Ali termina o sacerdócio levítico, ali termina a lei de Moisés, cumprida por Cristo. Ressuscitado, Jesus se torna sacerdote, ou manifesta, porque ele é sacerdote eternamente. Ele manifesta-se como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e estabelece uma nova lei, a lei de Cristo. De fato, nós estamos debaixo da lei, mas da lei de Cristo, que é a lei do amor. Ele expressa isso muito claramente no Sermão do Monte. Tanto é que o Sermão do Monte está para a nova aliança, assim como o Monte Sinai estava para a velha aliança. Jesus ali estabelece a sua lei, a lei do amor, a lei da misericórdia, a lei do perdão. E precisamos entender isso. Precisamos entender a essência da nova lei, que é a lei de Cristo. É por isso que Jesus diz: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E muitos dizem: tá vendo? A Bíblia é um livro eterno. Não, calma. O que é eterno é as palavras de Cristo. Por quê? A velha aliança não é eterna. Nós não estamos mais debaixo da velha aliança. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Se a lei de Moisés fosse a lei de Deus, a lei eterna, nós teríamos que estar debaixo dela até hoje. Então, quando Jesus diz: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, ele está se referindo às palavras de Cristo nas Escrituras. Tudo que diz respeito às Escrituras, a Cristo, tudo que aponta para Cristo, tudo que se harmoniza ao que a lei de Cristo, é palavra de Deus. E isso talvez seja a coisa mais difícil de muita gente entender. A Bíblia foi inspirada por Deus, divinamente inspirada, para nos revelar a verdadeira palavra de Deus, que é Cristo, a palavra encarnada. A palavra encarnada é eterna. A palavra encadernada, velha aliança, lei de Moisés, sacrifícios, tabernáculo, templo, sacerdócio levítico, tudo isso já passou. Então você não pode colocar isso nas palavras de Jesus.
Ele foi muito bem claro: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E ele diz isso justamente porque ele estava tendo um embate com os fariseus, e todo o seu ministério ele teve esse embate justamente porque os fariseus diziam que obedeciam à lei de Moisés. Eles estavam debaixo ainda da ordem levítica, da lei de Moisés. Para eles isso era tudo. E Jesus falou: olha, eu vim justamente para cumprir o que ninguém nunca tinha cumprido. Eu vim fazer o verdadeiro sacrifício que realmente tira o pecado do mundo, que realmente muda as pessoas. E foi o que Jesus fez. Então, uma parte do ministério de Jesus foi cumprir o que a velha aliança nunca conseguiu fazer. Jesus foi um homem sem pecado. Jesus foi um homem que nunca pecou, que nunca viveu para si mesmo, que nunca buscou seus interesses. Jesus, como alguém já diz, ele vivia para o outro. E vivendo para o outro, ele se entrega como perfeito sacrifício e cumpre e finaliza a lei de Moisés. Estabelece seu sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e estabelece a nova lei. É essa nova lei, a lei de Cristo, que nós precisamos entender. E muitas vezes não entendemos porque estamos perdidos ainda na lei de Moisés. Nós não entendemos muitas vezes o que é essa lei de Cristo. Vamos seguir e terminar. Verso 16. Que não foi feito, verso 15, 16. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível de Jesus. A lei da vida. Não a lei do mandamento. A lei da vida. O capítulo 8 vai explicar um pouco mais sobre isso. Domingo que vem vamos falar sobre isso. Porque, verso 17, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdote, mas esse com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio estabelecido por Deus com juramento. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo e único. Não precisa de outros. Não tem sucessores. É o único sumo sacerdote eternamente. Mas, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessita, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes e homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Que Deus nos abençoe.